Verdade. E assim, uma pergunta agora bem... Você tem religião? Então, hoje em dia, eu frequento uma religião da África, que é a religião de Orunmila Ifá. É uma Como é que chama? religião Orunmila ou Ifá. Orunmila. Aham, ou Orunmila ou Ifá. Que legal. Não é candomblé, não é umbanda, é só apenas um jogo, e nesse jogo meio que você fala sobre seu passado, seu presente, seu futuro, e como que você tem que agir. Porque nesse jogo, assim, sem você Perdi. falar muito a sua vida, é falado tudo que você nunca contou pra ninguém nesse jogo, né? Que é um Perdi de oráculo. novo. E através desse jogo, Perdi de você se direciona, você toma você tem que alimentar o orixá, conforme ele pede ali, e você vai tendo vamos dizer, um direcionamento para sua vida. E depois você pode entrar para a religião, para você ter meio que a proteção de Ifá, e é meio que eu entrei, e vira e mexe eu tô fazendo um jogo para saber como que eu tenho que direcionar o meu caminho, porque ele fala no jogo, é apenas jogos de adivinhações, e nesse jogo é conduzido o seu dia a dia. Aí eu faço parte dessa religião hoje em dia. É porque... Eu perdi várias vezes. Sabe o jogo? Qual? Perdi de novo. É uma brincadeira. Vocês não conhecem isso? Não conheço. Você não conhece isso? Não. O jogo é o seguinte. O jogo é o único jogo que todas as pessoas do mundo estão jogando. Como é que você ganha o jogo? Quando você não lembra do jogo. Enquanto você não estiver lembrando do jogo, você está ganhando o jogo. A partir do momento que você lembrou do jogo, você perdeu. Entendeu? Perdi. Exatamente. Ela falou, é um jogo, eu perdi. Aí eu passei nela, é um jogo, pá, perdi. E um monte de gente perdeu aí em casa também. Mas assim, do nada... E qual o nome da religião, perdão? Orunmila. Orunmila. Ou Ifá. Por que também eu te perguntei isso? Porque assim, você sabe que o sexo ele é uma troca de energia muito forte, né? Sim. Então assim, você às vezes está com uma pessoa e é muito espiritual. O sexo é muito bom, mas ele, quando você tem um contato com duas pessoas, ele é bem forte. Pra você já se sentiu carregada? Já aconteceu. Porque eu acho importante falar sobre isso, sabe? Tipo, você tem a sua religião, você tem a sua espiritualidade em dia, pra que não receba essas energias negativas. Como é que é pra você isso, de ter alguém com uma energia negativa? Então, quando eu me cuido com Ifá, eu cuido nesse jogo. E se no jogo pedir alguma coisa, porque vamos dizer que eu esteja carregada, eu vou fazer, se o orixá pedir alguma coisa. Eu tenho todos os meus santos e assim, Exus assim, já cuidados, assim, eu mesmo cuido. Então eu cuido para que eu sempre mantenha a minha energia boa, sempre as coisas ruins não aconteçam. Então eu vou cuidando sozinha, e se no jogo pedir alguma coisa a mais, eu faço o que pediu no jogo. E assim eu vou mantendo. E quando você tá cuidando direitinho, dificilmente uma coisa ruim vai acontecer, ou então vai ficar em você, se a pessoa estiver carregada, porque vamos dizer que você tá tão protegida que aquilo ali te protege. E se você estiver mais pesada, você se limpa, você pode fazer qualquer coisa ali para se limpar e que pedir no jogo, ou que você sinta necessidade. Eu tô precisando tomar um banho, eu vou falar com a pessoa que cuida pra mim. Aí você pode pedir, você se sente bem, né? Mas assim, eu já cuido sozinha das minhas coisas, que é, no caso, o meu Exu, pra não ter um peso muito grande e meio que tá desesperada pra ter que depois cuidar de uma forma bem mais forte. Depois que entrar no desespero, né? Depois que eu tive uma experiência assim, mais negativa, vamos dizer, com uma energia mais pesada, e eu comecei a cuidar mesmo da minha religião, e eu vi que era importante pra mim, eu comecei a cuidar e não parei mais. É aí que eu queria chegar. É quando você meio que se converteu pra essa religião, foi por Isso. algum motivo. Não, eu gostei, não foi por uma coisa negativa, só que eu não cuidava. Aí quando eu me vi numa situação que eu tava bem pesada, que eu comecei a cuidar mesmo, aí que eu não parei de cuidar. Eu não parei de ficar cuidando sentei o fazendo meu a orixá. manutenção do seu... Exatamente. Hoje você tem uma percepção de tipo, quando você tá indo ali gravar com alguém, você tem uma percepção, tipo, essa pessoa tá com uma energia meio estranha, ou você não sente isso? Eu sinto. Sente, né? Sinto. Mas não me importa se a pessoa tiver com uma energia... Sim, porque você tá protegida. Sim. Como eu cuido da parte espiritual, eu tenho uma clareza pra onde que eu tenho que ir, o que eu posso fazer, o que eu não posso. É como se a minha vamos dizer, minha pombagira, né? Ela me guiasse.
Então eu tenho meio que uma proteção dela. Ela cuida sempre de mim. Então ela sempre meio que não é que me orienta. Me orienta de uma forma Sim. assim. Eu sinto, ai, não tô com vontade de ir pra aquele lugar. Ai, não, sabe, é mais ou menos assim. E aí quando você vê, você sente o porquê que você não tá com vontade. É porque vai acontecer alguma coisa de ruim. E eu já tive provas disso, bem reais. E por isso que eu tô tranquila. Caraca, cara, porque Você é está muito tão importante. forte que nada... Nada abala. abala. E você consegue, se vem uma energia negativa, você consegue se ligar que é uma energia negativa e joga fora. Aquilo não te absorve. Não. Cara, isso é importante pra caramba, porque ó, a gente conversa muito sobre isso e a espiritualidade ela é muito importante no mundo que a gente tá vivendo hoje. Muito. Sabe? Então, pra você ter uma espiritualidade e você cuidar da sua vida espiritual é muito importante. E isso faz até, tipo, te traz coisas boas porque você tá cuidando. Sim. Hoje você é uma das maiores do Brasil e uma das maiores do mundo, não só pelo seu bom trabalho, mas pela a sua vida toda encaixadinha, entendeu? Dá pra ver que você aqui na conversa falou que quando você trabalhava nas outras coisas, você sempre fazia tudo certinho, você sempre gostou muito do que você tá fazendo, então você sempre cuidou da sua espiritualidade. Então não foi fácil. Não foi fácil a sua carreira. Você ralou pra caraca e cuidou bastante. Na verdade, o que é mais difícil, assim, na área profissional, como uma profissional do sexo, e na área como atriz pornô. Na área como profissional, o cuidado principal são com doenças, então sempre usei camisinha. Na área como atriz, também com doenças, com certeza, mas sempre são feitos exames. É o principal. O que eu tenho mais medo? Vamos dizer que seja isso. Mas o depois, assim, a segunda preocupação que você tem muito medo é se você vai encontrar uma situação que você não saiba sair. Mas aí tudo é contornado, assim, tudo você consegue. E, assim, se você tá na chuva, você vai se molhar. Então, assim, acaba que eu consegui meio que uma proteção pra mim, assim, sabendo, vamos dizer, evitando. É como eu falo, aquela coisa do espiritual. Não tô com vontade, eu não quero. E isso, assim, meio que me protegeu. E como atriz, que foi uma coisa mais vista pelas pessoas, e quanto mais visto, mais você pode sofrer um milhão de coisas. Vamos dizer também que o espiritual influenciou mais ainda para coisas muito ruins acontecerem, porque você é muito vista, as pessoas ficam com, muitas vezes tem gente que fica com inveja, tem gente que curte Peso, né? e vê a sua, e acompanha e torce para que você cresça, porque ela gosta de você de verdade. Mas o que eu aprendi? Independente do que vá acontecendo comigo, eu vou continuar sempre fazendo melhor, sempre fazendo mais. Se a pessoa tá chateada, se ela não entende, se ela ainda tem aquele preconceito, eu vou continuar fazendo e eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Eu não vou mudar a minha personalidade, não vou mudar o meu jeito. E talvez a pessoa aceite pela minha pessoa, porque o preconceito é muito difícil da pessoa, vamos dizer assim, ela lidar, ela saber, assim, tipo, perder esse preconceito porque ela não tá no meu meio. Mas talvez com a minha posição como pessoa, talvez quebre um pouquinho essa coisa de julgar antes de você conhecer a pessoa. Então, eu meio que me mantenho, eu procuro nesse meio sempre estar atenta, cuidando, né, como eu falei, da parte espiritual, e com esse preconceito que talvez pudesse ser perigoso para mim, eu não ficar ali, tipo... Como é que eu posso falar? Eu vou ficar aflita com isso? Não. Eu vou fazer e, ao mesmo tempo, talvez a pessoa conhecendo um pouquinho mais de mim, ela vai entender. Se ela não entender, sabe, eu prossigo e... Tchau e benção. Assim, mais ou menos assim. As pessoas gostam de mim pela minha franqueza. Então, se ainda tem um preconceito pelo meio, eu acho assim, se você tem como conhecer alguém do meio e talvez você entenda que aquilo ali não é uma coisa tão errada quanto parece, porque é uma coisa, né, o corpo, o sexo, é uma coisa que não é comum, que todo mundo faz. É um tabu que todo mundo escolhe, mas todo mundo gosta. Todo mundo gosta, mas eu procuro ser o melhor como pessoa, pra a pessoa tentar, de repente, não ser tão agressiva, eu não sofrer esse tipo de coisa. E eu acho que isso também talvez ajude a pessoa a pensar um pouquinho melhor sobre esse meu meio e também não ser perigoso pela minha postura. Talvez se eu tivesse uma postura que eu tivesse nesse meio
me drogasse, bebesse, fosse uma pessoa assim, tratasse mal as pessoas, eu acho que as pessoas viriam com muito mais pedras na Sem mão. dúvida. A minha postura muda muitas pessoas, muitos preconceitos. E é assim que eu quero ser. Eu quero continuar com essa postura que eu sou, a minha simplicidade, que é minha, na essência mesmo. Eu sou assim, e que eu tenha essa meta que é o que eu gosto, né? E eu possa satisfazer. E quem eu não satisfazer, de repente, me conhecendo, mude um pouquinho, e tire o medo. Ai, a minha mulher, o meu marido deseja ela, ai, não sei o quê. Mas isso aí, na verdade, quando se trata de pessoas como eu, nós não somos tão ali, vamos dizer, de causar um problema no casal. Na verdade, o sexo que o casal liga na TV e assiste, ele pode complementar, ele pode pimentar uma relação. Então, eu tento entrar na sociedade até mais religiosa, mais acatada, para apimentar, não para ser uma pedra, não para ser um obstáculo ou alguém para você atacar. Eu odeio aquela mulher porque aquela mulher... Você não tá ali para competir. Não, eu nunca fui assim.